Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença tremenda na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. Afinal de contas, não tem como a nossa vida não mudar, nossa vida não se enriquecer, desde o momento que a gente tem a opção e faz a opção, né, de falar de Deus, de conhecer mais a Deus, de se aprofundar mais na palavra de Deus, não tem como nós não colhermos resultados muito positivos para a nossa vida, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quarta-feira, nossa reflexão está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Então, Gálatas 6, 9, e ele diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Amém. Bom, meus queridos, livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo, e aqui um versículo curtinho, porém com mensagens muito fortes, assim como toda a Bíblia, né? Sempre nos encorajando. E aqui, nos encorajando, no versículo de hoje, nos encorajando, nos chamando para não desistirmos, né, de maneira alguma, e também nos alertando sobre o tempo certo de Deus. Então, queridos, né, primeiro, se Deus te trouxe até aqui, é porque coisas novas virão, né? E outra, tudo é no tempo de Deus. Então, que a gente não se canse de esperar, né? Que a gente não se canse de confiar, né? Sabendo que Deus trabalha na hora certa. O importante é a gente não desistir, não desanimar, né? Mantermos, né? O importante é que a gente mantenha a nossa alegria, o nosso entusiasmo e principalmente a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? Não precisa ter o chão para a gente pisar, né? A gente precisa ter a fé de pisar e saber que Deus vai colocar o chão. Né? Isso é que é fé, né? Então a demonstração de fé é isso, é pisar mesmo não enxergando o chão, mas sabendo que Deus vai colocar o chão. Então, queridos, não desistamos, né? Não, desculpa, não sei nem se existe essa palavra, não desistamos, mas que a gente não desista, que a gente insista, que a gente persista, né? Que a gente continue, que a gente não saia do caminho, que a gente não desanime. Eu sei, né? Você vai me dizer, poxa, José, mas tem dia que é tão difícil, né? Às vezes as coisas acontecem, as coisas às vezes saem fora do nosso controle, mas, né, a gente tem que ter em mente que ela sai do nosso controle muitas vezes, mas nunca sai do controle de Deus. Deus está cuidando de tudo e de todos, como sempre cuidou. Então, o importante, como diz aqui no texto, né, não desanimarmos. Então, que a gente não desanime, porque se a gente desanima, o próximo passo é desistir. Então, que a gente mantenha a alegria, mantenha o entusiasmo, seja qual for a situação, seja qual for a adversidade. Por quê? Porque nós sabemos, né, que as coisas são passageiras, que Deus trabalha certinho, que Deus faz as coisas acontecerem ou deixa as coisas acontecerem para que a gente aprenda, para que a gente evolua, né, para que a gente passe adiante. O importante, queridos, é que a gente não desista. O importante é a gente não desanimar, é a gente manter a alegria, manter o entusiasmo, manter a convicção, manter a fé, manter a certeza. Deus está cuidando. Na hora certa vai acontecer. Deus, né, como eu disse, Deus não te trouxe até aqui para que você desista, né, ou não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Bom, meu filho, eu te trouxe até aqui, agora você se vira, tá? Não, Deus não faz isso.
Filho, eu te trouxe até aqui, agora vamos trabalhar juntos novamente, como sempre, para que você se prepare cada vez mais para os propósitos que eu tenho para a sua vida. É assim que Deus trabalha. E a nossa é, é, obrigação, entre aspas, né, é que a gente não desanime, é que a gente não desista, é insistir, é persistir, é continuar, é agradecer, é saber que as coisas vão melhorar, é saber que Deus coloca o chão, mesmo a gente não vendo. Isso, né, que é a maneira que Deus quer, é dessa maneira que Deus quer que a gente viva, confiando, acreditando, não desistindo jamais. Tá bom, queridos? Então hoje, né, nessa quarta-feira, meia da semana, que a gente pare um pouquinho, né, que seja 10 minutinhos para a gente refletir, para a gente orar, né, que a gente ore, que a gente agradeça, que a gente reflita sobre isso, né, sobre o tempo de Deus e sobre mantermos a alegria, mantermos o entusiasmo e não desistirmos, né, jamais, que a gente não desista jamais. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar, né, para que a gente desista. Não, mantenhamos a alegria, né, mantenhamos a convicção de que Deus está no controle, mantenhamos a fé e principalmente, né, a confiança de que Deus está cuidando de tudo e de todos, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma excelente quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria, para que a gente consiga, né, nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, fazendo as escolhas certas, tomando as decisões corretas, e isso sim vai nos aproximar cada vez mais do nosso Pai. Então que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para sempre, sempre escolher o que é certo, para sempre escolher o que é bom, sempre ficarmos do lado do bem, do lado de Deus, em nome de Jesus. Que a nossa quarta-feira seja repleta de bênçãos e de milagres, é o que eu desejo, é o que eu peço, é o que eu oro, e que seja sempre feita a vontade do nosso Pai, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, fiquem com Deus. Hoje sejamos melhores do que fomos ontem e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, queridos, com Deus, um grande abraço, Deus abençoe.